Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia, que Deus abençoe você e toda a sua família através deste programa. Esta programação está entrando no ar em Recife e região metropolitana através do canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também estamos no Spotify e no nosso canal do YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 13ª lição do trimestre com o título O Legado de Fé de Abraão, Isaque e Jacó. E para comentar esta lição, contamos com a nobre presença do evangelista Charles. Paz do Senhor, ministro. Pai do Senhor, evangelista, quero agradecer a Deus, também ao nosso pastor pela honra da escala de estarmos nesta última lição do trimestre para tratarmos desse tema tão relevante, de forma que será um prazer estar aqui neste dia com os senhores. Amém. Contamos também com a nobre participação do presbítero Marcos André. Paz do Senhor, meu amigo. Amém, ministro. Quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor Jesus por esta grande oportunidade de estar aqui neste dia, nesta última lição. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pela oportunidade de poder aprender mais de Deus hoje. Amém. Contamos também com a participação do nobre presbítero, irmão Timóteo Gomes. Pastor evangelista Alessandro, é um prazer mais uma vez estar no programa da EBD. Amém. Muito obrigado. Nesta lição, encerraremos o estudo sobre a vida dos patriarcas. Estudaremos que o mesmo Deus que escolheu, sustentou e conduziu estes homens de fé é o que nos sustenta hoje. Veremos que Abraão deixou um legado poderoso para os seus descendentes, para os judeus e também para nós, gentios. Por fim, aprenderemos que o Senhor é soberano e governa a história com sabedoria e propósito. Neste momento nós vamos então agora ler o texto áureo. Eu vou pedir para o evangelista Charles, por gentileza, ler conosco o texto áureo da lição, por favor. Sim, senhor ministro. Texto áureo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Muito bem. Vamos agora para a próxima tela. Vou pedir ao nosso nobre presbítero, nosso irmão André, por favor, para ler a verdade prática. Verdade prática nos diz: Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Muito obrigado. Próxima tela, por gentileza. Nós temos aqui os objetivos, presbítero irmão Timóteo, por favor. Bom, evangelista Alessandro, nós temos 3 objetivos, como comumente nós temos. O primeiro deles, mostrar o legado de fé de Abraão. O segundo, explicar o legado de Isaque. E o terceiro, conhecer a escolha e o legado de fé de Jacó. Amém. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos do 8 ao 12 e versículos 17 ao 21. Acompanhe conosco. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou,
Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Queridos irmãos, estamos na 13ª lição, que tem como título O legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Esta lição é a conclusão desse trimestre, mas, de certa forma, é o fechamento daquilo que nós já estudamos sobre esses 3 patriarcas. Semana passada, nós estudamos a lição de número 12, que teve como título A reconciliação de Jacó com Esaú. Mas se você fizer uma pequena retrospectiva, você lembrará que durante essas 13 lições, ou melhor, as 12 anteriores, nós estudamos de forma separada os 3 patriarcas da nação de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. E essa lição, fechando então assim o trimestre, vai trazer algumas lembranças de verdades que vimos, de aprendizados que ficaram na vida ou pela vida de cada um destes. Então, de alguma forma, essa lição vai ser quase que um voltar e olhar para alguns pontos principais que deixaram para a gente o ensinamento bíblico sobre a vida destes 3 grandes homens de Deus. E nós vamos pedir aqui a próxima tela, por favor, e eu vou pedir para o nobre presbítero, irmão Timóteo, dar uma explicada, ler e explicar esse quadro mental, desculpe, meu mapa mental, como queira chamar, que resume assim, presbítero, a lição de hoje. Pois não, ministro. Temos aqui um mapa mental em tela e a temática hoje é o legado, e vamos trabalhar o legado de Abraão, o legado de Isaque e o legado de Jacó. No primeiro ponto, nós vamos estar mostrando sobre o legado de Abraão, e dentro deste primeiro ponto nós vamos ver sobre o alcance do legado de fé de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Nós vamos ver sobre a fé incondicional desse servo de Deus, falando ou destacando que essa questão da incondicionalidade retrata-se a obediência ao chamado do Senhor. E terceiro, a resposta ao chamado de Deus. No segundo ponto, nós vamos estar explicando sobre o legado de Isaque, e dentro desse ponto nós vamos falar sobre o significado do nome, Isaque, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus, e também falando sobre Isaque e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. O terceiro e último ponto, nós vamos estar conhecendo sobre o legado de Jacó, e aqui veremos sobre os homens como tendo virtudes e erros, veremos ainda sobre o arrependimento mudando destinos e, por fim, a bênção ofuscando a tragédia. Como o senhor disse, evangelista Alessandro, nós podemos fazer aqui a culminância desse trimestre, tratando sobre as particularidades da vida desses 3 grandes homens de Deus, mostrando aquilo que é destacável na vida de cada um deles. Muito bem. Vamos para a próxima tela, por gentileza. Eu queria que o senhor continuasse, por favor. Pois não, ministro. O texto áureo, relembrando o que já foi lido, está registrado na carta anônima aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8, quando diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Temos aqui um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, de Donald Stamps, onde diz: pela fé, Abraão obedeceu. A fé e a obediência são inseparáveis entre si, assim como também são inseparáveis a incredulidade e a desobediência. Ministro, eu queria destacar primeiro sobre a questão da fé ligada à obediência. Aí em Hebreus capítulo 11 diz que Abraão ele foi chamado e obedeceu, e ele foi para um lugar que ele não conhecia. Ele havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Isso retrata Gênesis capítulo número 12. Do verso 1 ao verso 4, eu quero convidar quem está em casa a acompanhar, onde diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abrão, aqui Abrão ainda o seu nome inicial, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E o verso 2 do capítulo 12 de Gênesis diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4, o destaque: assim partiu Abrão
como o Senhor lhe tinha dito. Então perceba que Abrão, ele obedece de forma incondicional à voz de Deus. E aqui eu destaco que a fé, evangelista Alessandra, evangelista Michale, presbítero Marcos André, ela não é passiva. A fé, ela busca a concretude daquilo que Deus prometeu. Então perceba que Abrão não ficou passivo ao chamado de Deus. Ele teve a iniciativa de ir para o lugar que Deus havia de direcionar. A segunda coisa é que a fé ela se expressa justamente nas ações. Quando a gente lê Tiago, capítulo de número 2, versículos 21 e 22, Tiago deixa isso muito claro em relação ao próprio Abraão. Diz o seguinte: porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Então, obras aqui fala de atitudes, de decisões. A terceira coisa é que a obediência, ela é a evidência da fé. Romanos capítulo 1, versículo 5, o professor pode ler em sala de aula, vai poder provar isso. Paulo falando sobre a fé está ligada à obediência. Então, aqui nós temos esse resumo de que a fé, ela traz a obediência e a obediência, ela é inseparável da fé. Muito bem. Vamos para a próxima tela, por favor. Aqui nós temos a divisão do primeiro tópico da lição, que tem como título o legado de Abraão. O primeiro subtópico fala sobre o alcance do legado da fé de Abraão, o segundo, a fé incondicional de Abraão, e o terceiro, a resposta ao chamado de Deus. Vamos pedir a próxima tela, por gentileza. E aqui, evangelista Michale, nós temos aqui o legado de Abraão. Eu queria que o senhor comentasse um pouco, rapidamente, sobre isso e também lesse o texto e fizesse suas ponderações, suas colocações, por favor. Muito bem, ministro. O legado de Abraão, o legado de fé deixado por Abraão não foi só para a sua descendência. Foi para Israel e para a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gálatas 3:16, não é? Como referência bíblica, ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade que é Cristo. Eu fiz questão de anotar esse texto na versão NVI, porque ela clareia, né, um pouco o entendimento aos nossos irmãos, se puderem ler numa versão mais atualizada. Diz assim: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente. Ele vai do plural para o singular, né? Dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Então, essa descendência de Abraão que vai alcançar as nações, como foi lido pelo presbítero, né? Que as nações da terra, ou as famílias serão benditas em Abraão, elas partem de Abraão, mas fecham em Cristo. Sim. Porque a lei é impotente para salvar e a conclusão da lei, toda a lei, se resume em Cristo. A lei que é aio, que é uma ponte para aquele que seria perfeito. De forma que nós não estaríamos aqui se não fossem por Abraão. Primeiro porque a sua fé transcende o tempo. Eu sou aluno da escola dominical, não é porque nós somos coordenadores, né? Mas nós somos alunos também. Eu gosto de sentar para aprender. E eu me lembro que assistindo uma das aulas do evangelista Alessandro Barreto comentando, e ele disse que a ordem a Abraão foi uma ordem tripartida, né? Deus deu 3 ordens, né? Uhum. Sai da tua terra, da casa do teu pai e do meu, da tua parentela. E ele cumpre 2 com excelência, mas o terceiro da tua parentela, e aí ele começa a pagar aquele preço com Ló, o seu sobrinho. Mas observe que o texto áureo, né, diz, e o presbítero Timóteo comentou bem, diz assim: ele saiu sem saber para onde ia. Eu pergunto, quem é que sairia sem saber para onde? Aliás, quem é que sai hoje sem saber o destino? Hoje a gente, com o advento da tecnologia, usamos o GPS. Ninguém consegue sair hoje sem olhar um melhor caminho, uma melhor rota. Ele sai, ministro, ouvindo uma voz de alguém que ele não conhecia.
porque Deus está se revelando, não é? É por isso que essa lição fala de legado. O que é legado? É aquilo que a gente transmite para a próxima geração. O legado de Abraão, estamos aqui, obviamente que por conta de Cristo, mas o legado de Abraão transcende isso, e Gálatas, né, Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia, vai dizer que nós somos benditos em Cristo por Abraão, ou seja, a igreja entra na genealogia de Cristo por Abraão. Saibam, pois, que aqueles que são da fé são benditos em Abraão. E é isso que nos impacta, ministro, porque a história de Abraão, de Isaac e Jacó, estamos pontuando, obviamente, agora o legado de Abraão. Este homem era um homem de oração, um homem de altar, né? Nós poderíamos ler rapidamente, se o senhor permite, Gênesis 22, 9 e 14, porque como é que eu vou sair para um lugar que eu não sei para onde for, a não ser que alguém me dê a rota? Sim. Então Deus vai se revelando, e Abraão, outrora Abraão, ele faz questão de aonde chegar, levantar um altar. Gênesis 22, versículo 9, me permita ler, versículo 9 ao 14, diz assim: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, estendeu sua mão. Eu quero só parafrasear, versículo 12, então não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu único filho. Então, Abraão, neste altar de Abraão, o Senhor provê, não é, todas as coisas. De forma, ministro, que falar do legado de Abraão é apontar para a posteridade, para o futuro, e entender que este homem foi um homem que a sua fé impactou as gerações e impactou a Igreja de Cristo. Muito bem. E a gente precisa também relembrar, presbítero irmão Marcos André, de que o alcance, como diz o próprio texto, o alcance desse legado da fé de Abraão, ele é universal, não é? Sim. O texto de Gênesis, quando o próprio Deus fala com Abraão, diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e diz: em ti, né? Em Abraão serão benditas todas as famílias. Obviamente que aquele em ti está implicitamente apontando para a geração que viria dele, porque esse em ti, como foi lido o texto de Gálatas, dá-nos a entender que é a própria pessoa de Cristo. Em Cristo, todas as famílias da terra, que é descendente de Abraão, seriam, ou são, melhor dizendo, abençoadas. Então, esse legado de Abraão, de fé, em obedecer à voz de Deus e para uma terra que ele não sabia, alcança a todos e de forma indistinta, não é? Não há um grupo seletivo, não há uma nação seletiva, não há uma equipe de pessoas que foram selecionadas para serem abençoadas por essa promessa. Pelo contrário, o texto ele é muito claro, o texto é muito direto, diz que todas as famílias da terra, independente de cor, de raça, de tribo, de condição financeira, são alcançados por esse legado. Mas eu queria que o senhor comentasse, por favor, presbítero Marcos André. Eu chamei de André, de Marcos, é o costume, né? Muito bem, que o sobrenome também é nome, não é? É verdade. A próxima tela a gente vai pedir para que o senhor comente agora, por gentileza, que é esses aspectos desse legado, né? Fé, obediência e aliança, por favor. Sim, senhor ministro. A gente percebe na tela, né, que a fé em Deus, no capítulo 15, versículo 6 do Gênesis, diz que Abraão, ele creu no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. E é interessante essa expressão do versículo 6 do Gênesis, que ele creu e por sua fé, isso foi imputado por justiça, aquilo que Abraão agarra, né? Ele disse, pela promessa do que o Senhor lhe fez de sair da terra, da sua parentela, para uma terra que ele mostraria, como disse o ministro, sem saber para onde ia. Ele tinha a ordem de saída, mas não tinha a direção. Ele agarra aquilo que é a promessa, que é justamente a fé em Deus, e a gente percebe também que ele traz e demonstra a sua obediência no Senhor, naquilo que o Senhor havia lhe dito, de acordo com Gênesis capítulo 12 e o versículo 1, onde a palavra de Deus diz que a ordem de Deus para Abraão era: sai-te da tua terra, e de maneira nenhuma ele questiona ao ouvir a voz de Deus em um ambiente completamente idólatra, num contexto
contrário ao que nós já conhecemos, onde há um único Deus, um verdadeiro Deus. Abraão está inserido nesse contexto de idolatria, de politeísmo, mas ele ouve a voz de Deus, e a voz de Deus é tão peculiar, é tão diferente, que no coração deste homem surge a fé, que é a certeza daquilo que a gente não vê, é aquilo que ele agarra e diz: essa ordem me está dando uma nova direção, e ele sai. Então ele obedece ao Senhor, e por causa da sua obediência a gente vê que ele vai firmar a sua aliança com Deus, no capítulo 17, versículo 7 do Gênesis, que diz: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente. Então, o concerto de Deus estava sendo avaliado a partir de Abraão e todos aqueles que crescem em Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Então, Abraão agora ele parte do princípio da sua decisão, e a sua fé faz com que ele se torne o pai da fé, o exemplo para nós. Por isso, o legado, não é, como disse aqui o ministro, e eu achei interessante relembrar o significado de legado, que vai além da herança material. O legado é uma herança no sentido material, é quando a gente transmite os valores, ensinamentos, é o impacto que continua depois que a pessoa sai de cena. Então, aquilo que Abraão fez postergou-se, posterga-se até os dias de hoje. E nós somos filhos de Abraão pela fé em Cristo, como disse o ministro. Muito bem, tem um texto que Paulo fala justamente isso que o senhor acabou de explicar. Romanos capítulo 4, versículo 3, ele diz assim, versículo 2, né? Porque, vamos ler o versículo primeiro, fica melhor. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Aí ele continua. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então a justiça foi colocada em Abraão a partir da sua fé. Por isso que diz ali, o texto diz, fé em Deus. E ainda tem mais. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E Paulo continua escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo de número 6, ele diz assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ministro, se o senhor me permite ampliar um pouco essa discussão, porque nós conhecemos o nosso Deus como um Deus de pactos, né? Um Deus de alianças. Então, como é que alguém sai sem conhecer ainda o seu Deus, porque ele está se revelando, obedecendo uma voz que, a princípio, ele não conhecia? E aí a gente vê na Bíblia, pastor, que Deus vai fazendo a aliança e ratificando. Rapidamente, só para... Gênesis 12, 2 e 3 foi lido, Deus que chega e faz a aliança com ele. Em Gênesis 12 e 7, observe rapidamente, em Gênesis 12 e 7, ele confirma a aliança, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Deus que lhe aparecera. Em Gênesis 13, veja que Deus vai cercando Abraão, dizendo assim, Abraão, não tenha medo não, eu estou com você. Essa aliança que eu estou fazendo com você vai ficar muito firme. Gênesis 13, 14 e 15, versículo 14 e 15, Deus amplia a aliança, observe. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora, olha Deus ampliando a aliança, os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte, para o sul, para o oriente e do ocidente, porque toda esta terra que tu vês, te hei de dar a ti a tua semente para sempre. A gente costuma dizer que um é bom, um é pouco, dois é bom, três é demais. Mas veja Gênesis 15, Deus agora ratifica a aliança e ele ratifica com um ritual. Gênesis capítulo 15, versículo 8 em diante, nós não vamos ler, mas Deus vem e faz um juramento, faz um ritual, não é? Quando parte aquele animal e passa no meio, não é? Não satisfeito, Deus simboliza a aliança com a circuncisão, Gênesis 17 e 10. Deus vai dizendo assim, confia em mim, rapaz, eu estou nesse negócio, esse meu conserto é firme.
Este é o meu concerto que guardarei entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E se você não se cansar, tem mais uma. Gênesis 22:15. Deus acrescenta na aliança o seu juramento. Isso aqui é Deus, ministro. Gênesis 22:15-18, e eu paro aqui. Ele diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste teus filhos, deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Olha aí o que ele falou lá no começo: portanto obedecestes a minha voz. Aí Deus fecha com o juramento. Perceba, ministro, que, pegando um gancho na fala do evangelista Micharle, sobre a questão do pacto, do concerto, da aliança. A expressão concerto em Gênesis 17:7, ali aliança com Deus, no original é beirite, quer dizer pacto, aliança, compromisso com garantias. É isso que eu quero destacar. Deus não só fez o compromisso, ele deu as garantias de que, de fato, ele cumpriria aquilo que ele havia acertado com Abraão. Bem, o comentário está ótimo, mas nós vamos aqui para um rápido intervalo e já nós voltamos para o seu programa Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos, estamos no seu programa Escola Bíblica Dominical, comentando a última lição desse trimestre, a lição de número 13, que tem como título O Legado de Fé de Abraão, Isaque e Jacó. Agora nós queremos aproveitar este momento para lembrar que você que acompanha a programação da Rede Brasil e sabe o quanto essa mensagem tem feito a diferença na sua vida e de outras pessoas, agora você tem a oportunidade de ir mais além, tornando-se assim um agente desta mensagem, a mensagem aqui da Rede Brasil. Como é que você faz isso? Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso antecipado a conteúdos exclusivos que são preparados especialmente para você. É simples, você vai apontar agora a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na tela, faça a sua inscrição, é muito rápido, é simples e faz toda a diferença. Eu lhe garanto que vai valer a pena esse investimento que você vai fazer para a obra e também para você mesmo, por tudo aquilo que você terá acesso. Vamos voltar então ao comentário aqui da nossa lição. Vamos pedir a próxima tela, por gentileza. Presbítero Timóteo, a gente já falou sobre isso de alguma maneira, mas eu penso que a gente pode reforçar, falando um pouquinho ainda sobre estas bênçãos. De alguma forma, os companheiros que nos antecederam ministraram, falando sobre essa bênção para todas as nações, mostrando Abraão como um exemplo de justiça, de fé, mas como o pai daqueles que creem. O texto que, acho que foi o senhor que leu no bloco anterior, o texto de Tiago, chama Abraão, nosso pai. Né? Então, por gentileza, se o senhor puder dar um reforço ainda nesse... Pois não, ministro, como o senhor falou, temos aí 3 linhas dentro dessa tabela. A primeira delas é sobre as bênçãos para todas as nações. Já foi lido aqui exaustivamente o texto de Gênesis 12:3, onde Deus diz a Abraão que nele serão benditas todas as famílias da terra, e essa bênção não alcançou só apenas Israel como nação, alcançou de fato todas as nações, e tudo isso debaixo, me permita essa expressão, do guarda-chuva chamado Cristo. Então, Cristo é a culminância dessas bênçãos que foram prometidas a Abraão do ponto de vista de nação, mas que havia um sentido espiritual por trás disso. Não era a nação de Israel por Israel, era Cristo alcançando todas as nações, e aí a gente bate naquele ponto novamente. Não é Deus chamando um judeu para ser judeu, é Deus chamando um gentio para criar a nação de Israel, mas oriunda de um gentio e que alcançaria também os gentios, porque não é exclusividade dos judeus a salvação, né? Cristo veio para derrubar essa parede de separação que havia entre os povos. A segunda coisa é exemplo de justiça e de intercessão que Abraão nos deu. Gênesis 18:25, Deus, ele faz uma pergunta: não faria justiça o juiz de toda a terra? Então perceba que Deus foi um Deus justo com Abraão, e ele é justo também com aqueles que decidem caminhar com ele. E a terceira coisa é a questão de eles sendo o pai espiritual daqueles que creem. Gálatas 13:7 diz isso: sabei, pois, que os que são da fé
são filhos de Abraão. Não filho de descendência, né, usando aquele termo lá no original, esperma, mas filho do ponto de vista espiritual. Muito bem, maravilha. Vamos então prosseguir, vamos avante. Agora nós vamos para o ponto de número 2 da lição, que tem como título o legado de Isaac. Nós falamos sobre o legado de Abraão, né, o primeiro patriarca de Israel. Claro que foi um resumo do resumo, porque foi tratado várias lições sobre Abraão, então é só para relembrar e fazer um link com a lição de hoje, não é? Positivo. Muito bem. Então, o primeiro subtópico fala sobre o significado do nome de Isaac, né? O segundo, Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. E o terceiro e último, Isaac, o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Próxima tela, por favor. E aqui eu vou voltar a minha voz ao presbítero, nosso irmão Marcos André. Nós temos, assim como falamos do legado de Abraão, vimos aqui o legado de obediência, vimos o legado de fé, disponibilidade e aí por diante. Agora, queria que o senhor, por gentileza, lesse esse texto e comentasse alguma coisa para reforçar ainda mais o conteúdo, presbítero. Sim, senhor ministro. Pois não, o legado de Isaac. O legado de Isaac distingue-se pela perseverança na oração, pela fidelidade à aliança e pela obediência a Deus. Mesmo em meio às adversidades, ele exerceu papel fundamental no cumprimento da promessa patriarcal, ao estabelecer a ligação entre a fé de Abraão e a constituição da nação de Israel por intermédio de seus filhos Jacó e Esaú. Muito bem, o patriarca Isaac, o seu contexto de vida e de história é um tanto diferente do seu pai, né? E depois do seu filho, que a gente vai ver, o próximo patriarca. O seu nome, como a gente tem um motivo de ver, significa riso, ou ele ri, né? E este homem, ele traz um diferencial entre esses dois momentos de Abraão e também de Jacó, porque ele exerce um papel de cumprimento da promessa patriarcal, no modo que este momento em que Isaac exerce o seu patriarcado, ele se torna um sinal do legado da alegria e da esperança produzida pela fé. Então, ele foi o motivo da alegria do seu próprio pai. E no contexto vivencial, ele se torna um herdeiro da bênção e da comunhão com Deus, no momento em que ele é levado pelo seu pai para ser sacrificado. Então, ali, ele se torna o herdeiro da bênção. E no contexto da sua vida, ele segue o seu legado de uma forma serena. A lição nos convida a pensar que o legado de Isaac é de uma fé serena, marcada pela obediência silenciosa e pela confiança constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. A gente percebe de que o patriarca Isaac, ele não comete o mesmo erro de Abraão no que tange à expectativa da paternidade. Ele espera, ele confia em Deus, ele ora até o momento em que o Senhor responde à sua oração e intervém trazendo o milagre da gestação da sua esposa, onde nascem ou vão ser gerados os gêmeos, Jacó e Esaú, né? Demonstrando assim de que a ação dessa continuidade era sobrenatural. Era Deus quem abria a madre da sua esposa, a soberania de Deus, como disse aqui o ministro. E aí revela justamente a questão da perseverança na oração, né? Gênesis capítulo 25, versículo 21 diz: e Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então destaca justamente ali na primeira frase sobre essa característica de Isaac, a perseverança na oração. E são 20 anos orando. São 20 dias. E é fundamental essa fala do presbítero Marcos, ministro, porque ele olha na lente, ou melhor, ele olha no retrovisor e ele não comete o erro do seu pai. Porque o pai vai usar o costume tribal para gerar um filho, né, com Agar. E parece que Deus testa ele da mesma forma. Amortecendo a madre, né, de Rebeca, e testa ele para ver se ele vai cometer o mesmo erro. Então, temos um filho que está assumindo o patriarcado, que Deus o prova por 20 anos e ele não repete o erro do pai. Ou seja,
Deus está ampliando essa aliança com ele, mas ele está crescendo nesse relacionamento com Deus. E me permita, ministro, falar, já que a lição fala de patriarcado, nós vivemos numa sociedade que hoje está esvaziando o sentido das palavras, né? Então essa é uma das palavras mais usadas hoje, não é? Pelas pessoas que odeiam... De forma pejorativa, isso, né? o cristianismo. E o termo patriarcado é usado de forma pejorativa, inclusive contra nós. E eles esquecem que a Bíblia fala, obviamente, do patriarcado, mas esquecem do matriarcado. A Bíblia não está apenas colocando o homem acima da mulher. Ele era colocado acima no sentido de ser o líder mesmo, de ser o provedor e de levar à frente um clã. As nações viviam de guerrear, os homens precisavam gerar filhos para defender os seus povos, mas a matriarca tinha o seu papel fundamental. Então eles pegam palavras, não é? Que hoje são até proibidas de se usar e começam a usar de forma pejorativa. É bom dizer isso porque tem muitos jovens que estão estudando essa lição, eles precisam saber disso, ministro, que essa palavra tem um peso. O patriarcado bíblico tem o seu valor, é levar à frente um legado. Valores não somente morais, mas valores espirituais que devem ser mantidos pela Igreja de Cristo se ela quiser prevalecer nesse mundo de trevas. Acho que é importante lembrar disso. Muito bom. Foi bem ressaltado, melhor dizendo, isso durante as lições passadas, mas foi bom o senhor relembrar, porque de alguma forma, como o senhor disse, há uma geração que está chegando que precisa saber disso, né? Mas voltando para o ponto do legado, do que ele deixou, já que no bloco passado o presbítero Marcos André, na definição de legado, disse que legado é aquilo que eu posso deixar para outras gerações, né? Quando o senhor estava falando que ele, diferentemente do seu pai, Abraão, soube esperar, eu fiquei pensando, Abraão esperou só 10 anos. Dos 25, que Deus cumpriu a promessa, com 10 anos a impaciência chegou e tanto Agar, tanto Sara ou Sarai, né, e Abraão pegaram Agar e, infelizmente, fizeram aquele costume tribal, como o senhor falou, e se anteciparam, né, 10 anos. Já Isaac espera 20, né, o dobro do tempo, mostrando que quando se espera no tempo as coisas acontecem, né? Foi dito aqui pelo presbítero Timóteo de que outro legado que ele deixa aqui é esse legado da oração, né? De forma instantemente, de forma persistente, de forma delongada, demorada, né? É muito bonito isso aqui, a gente percebe de que como Isaac esperou o dobro do tempo